Sejam todos muito bem-vindos a mais um FootHub Podcast, né? Essa oportunidade que a gente tem de conversar, trocar ideia e interagir. E mais uma vez já agradecendo a todos vocês pelas mensagens que a gente vem recebendo, pelo carinho de vocês, né? Pelas perguntas, pelas sugestões. Do meu lado, mais uma vez, meu querido Fernando Carvalho, que em mais uma tarde de muita inspiração vai nos apresentar o nosso convidado nessa bela tarde de hoje. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Dricos, nossos seguidores, nossos sintonizadores. Cada dia uma palavra melhor, né? Tá bom, né? Os tocadores de podcast, eu ouvi essa ontem. Hoje vamos receber aqui, para mim, com muita satisfação, Newton Drummond, com quem trabalhei durante muitos anos, décadas, né? De quem sou amigo, a quem acompanhei e com quem dividi peladas, campos de peladas. Temos esse campinho aqui, eu me lembrei lá do campo da Vila Nova, onde nós jogamos durante muitos anos, né, antes de passarmos a atuar no Inter. Foi meu companheiro de Inter na categoria de base, depois no meu período de presidente, depois no meu período, né, como vice-presidente, depois no período ruim de 2016, ele acabou voltando comigo. E eu lembro, Chumbo, lá de trás, quando a gente tinha um grupo de pelada na Vila Nova, onde todo mundo dizia que o Newton Drummond, Chumbinho, era o melhor jogador de todos os que compareciam. E, na verdade, isso aí era uma grande mentira, porque o jogador mais importante que tinha naquele ambiente era eu. E eu quero que ele desminta, né? Por quê? Porque eu comprava carne de churrasco, eu comprava bola, eu comprava as camisetas, eu escalava ele geralmente no meu time, né? E aí, se eu não fosse no jogo, geralmente faltava alguém, a coisa não era organizada, então o mais importante daquele ambiente de pelada sempre fui eu, não tem nenhuma dúvida. Eu queria que ele desmentisse isso. Chumbo, bem-vindo aí pra gente falar sobre futebol e não sobre bobagem, né? Boa tarde. Como é que tu vai começar um podcast com uma colocação dessa, né? Eu quero que tu me diga agha primeiro de tudo, tudo isso? Jogava bola? Na verdade, era um grande lateral direito, entendeu? Tinha a capacidade de jogar marcando e chegar na frente, porque ninguém marcava ele. Ele era o dono da bola, das camisetas, comprava com a carne do churrasco. Claro que cobrava, né? Sem dúvida. Ele não pagava, ele cobrava, sim, né? Era bem rateado, bem organizado. Ele era organizador, a cabeça pensante do jogo. Era a cabeça pensante. Ele chegava e dizia assim, ó, 50 por cabeça. E ninguém questionava se era 50, 49, 60. Ele comprava, dava o preço e mandava ver. E pagava toda a conta que tinha, né? Não. Caseiro. Claro, nós tinha mensalidade. Nós pagávamos mensalidade para pagar o caseiro, o cuidado da grama. Não, era organizado. E quando ele não ia, realmente a coisa não... Ficava bagunçado, porque ele era o organizador, entendeu? Quando não ia, sempre tinha um cara que queria tentar ser organizador e não acertava. Tá, veio com eu ouvi esse papo de, trabalhamos décadas, daí lá no campo da Vila Nova, não sei o quê. Chumbinho, vou ser muito indelicado, mas tem que perguntar, nós estamos falando em idos de que ano isso? De que década? Quando era esse futebol aí? 90. Final de 80, início de 90. Não, então todo mundo muito jovem. Todo mundo muito jovem. Eu até jogava bola naquela época. Todo mundo muito jovem. Bom, seja bem-vindo, é muito legal começar dessa forma interessante, porque as pessoas precisam entender algumas coisas que são o motivo da gente trazer as pessoas aqui, porque a gente traz muitas pessoas que são ligadas ao Inter, muitas pessoas são ligadas ao Grêmio, né? Mas sempre tem alguma coisa, uma conexão, né? Que faz com que as pessoas possam dizer para nós o que aproxima elas, né? É muito legal ver esse vínculo aí. Mas eu queria saber de ti, quando começou o teu interesse pelo futebol e principalmente quando tu começaste a querer trabalhar com futebol? Meu interesse por futebol começou quando eu era piá. Eu morava no centro de Porto Alegre, na Demétrio Ribeiro, já fazia classe na ACM. Classe se chamava um período, era uma aula de ginástica, entendeu? Que tinha todos tipos de ginástica e tinha futebol de salão. Depois dali eu saí dali e fui morar na Medianeira, bem atrás do Estádio Olímpico. E na frente da minha casa tinha um campo de areião com um tamanho bom,
Dava para jogar 11 contra 11, tranquilo. E ali, chegava do colégio, tirava os livros para dentro de casa e ia jogar bola. Né? Essa aí. Então, desde ali eu criei essa relação com o futebol. E segui jogando. Fui campeão do primeiro Dente de Leite, 69, nós estamos falando de 69, foi um campeonato organizado pela Tupi, TV Tupi, Canal 5. Se jogou uma parte... Piratini. TV Piratini, desculpa. Tá certo. Eu não posso me meter nessa correção de vocês aí, que eu não é do meu tempo. TV Piratini, Tupi é porque ela era correspondente da Tupi, exatamente. Mas aqui era Piratini. Piratini. Era nos Eucaliptos, primeira fase foi nos Eucaliptos, e a segunda fase foi no estádio da Montanha do Cruzeiro, que hoje é o Cemitério João 23. E meu time foi campeão, e eu fui considerado o craque do campeonato. E segui jogando, e por isso... a minha relação com o futebol. Trabalhar no futebol, eu nunca tinha pensado em trabalhar no futebol. Mas com a relação que a gente tem e com a relação que nós tínhamos como torcedor do Internacional, o Fernando, quando acertou a ida dele para a base do Internacional em 95, final de 95, ele me chamou e convidou para ser diretor, ajudar a tocar a base do Internacional a partir de 96. E eu era só um sócio do Internacional. Eu fui e eu era estatutário, ou seja, eu não tinha remuneração. Eu era aqueles como era antigamente, o cara chegava no final da tarde para resolver os problemas. Eu e outras pessoas, né? Não fui só eu, tiveram várias outras pessoas, que eu não vou nominar aqui porque senão eu vou esquecer alguém. Mas foram 6, 7 mais ou menos, né? Maurino Locke, Gelson Pires, Emerson, Carlos Fraga, Carlos Schneider... Valdemarino Melgaré. Eu acho que era por aí, né? Todas essas pessoas nós fomos para ajudar. E, cara, nós não sabia nada do funcionamento de um clube de futebol. Jogava bola, mas não tinha passar para... Agora, o que acontece? E nós fomos aprender. E eu me lembro a frase do Fernando, quando nos convidou, fizemos uma reunião, o Fernando disse, olha, nós vamos aprender. Nós temos que entender o que está acontecendo. Nós ficamos 1 ano observando as coisas, mais ou menos isso. E tentando, claro, ajustar o que dava para ser ajustado. Nós não tinha camiseta. Bom senso. Entendeu? Os meninos, a refeição dos meninos era horrível e tudo mais. Então nós fomos ajustando isso. E aí, nós fizemos um trabalho muito bom. O Fernando subiu para o profissional em 97, né, 97. Fernando? Mas ficava nos dando apoio. E aí eu segui como diretor, depois teve a eleição, o falecido Amoriti ganhou a eleição, pediu para nós continuarmos, a turma que o Fernando tinha colocado, o Amoriti foi muito claro, disse, você segue porque o trabalho de vocês está bom. Aí seguimos até 99, em 99 eu saí porque o Fernando ia concorrer no final de 99 à presidência de novo, e aí eu entendi... De novo não, pela primeira vez. Pela primeira vez, desculpa. Ia concorrer pela primeira vez para a presidência e eu entendi que eticamente não era adequado eu estar dentro do clube e estar apoiando um candidato que não era da situação, né? Então eu saí em 99. Nós perdemos a eleição em 2000, em dezembro de 99, nos preparamos, fizemos um planejamento amplo e bem feito naquele período até a próxima eleição, que foi em dezembro de 2001. E nisso o Fernando olhou para mim e disse assim, eu preciso de um cara que trabalhe o dia inteiro dentro do campo, dentro do clube. E esse cara é tu. Eu disse, Fernando, eu sou engenheiro, eu preciso trabalhar. Não, mas eu vou te pagar. Tivemos uma rusguinha no valor inicial, ele quer pão duro. Me apertou, mas eu consegui... ajustamos um valor adequado e eu deixei de ser engenheiro para ser na época não tinha nem o termo diretor executivo, né? Era um coordenador. Não, acho que até saiu como diretor administrativo de futebol, uma coisa assim, né? Não tinha o termo executivo de futebol, mas enfim, era uma questão de nomenclatura. E eu fui trabalhar no futebol. Primeiro ano sofremos pra caramba, segundo ano já começou a melhorar. E a partir
Segundo ano de 2003, né? 2003, a partir dos ajustes que a gente começou a dar, a coisa começou a fluir, nós começamos a entender os processos melhores, começamos a ajustar os processos, né? Coisas que nós fizemos na base, nós começamos a entender que nós podemos fazer lá. Por exemplo, a base, eu acho que o Internacional foi o primeiro clube a ter uma assistente social na base, que foi a Maria Luísa Bettencourt, justamente mãe do Diogo. Eu acho que foi o primeiro clube do futebol brasileiro que teve uma assistente social, né, que era a pessoa que tinha que tratar as questões todas. Esses meninos que vêm do interior do Rio Grande do Sul, de todos os outros estados, vêm para um clube de futebol. Tinha menino que a cidade deles tinha uma população menor que a capacidade do Beira-Rio. 50 mil pessoas caíram no Beira-Rio, a cidade dele tinha 10 mil pessoas de população, né? Então precisava alguém entender isso e ajustar o menino para que o menino não se perdesse. Então a Maria Luísa foi a primeira. E aí a gente começou a entender que nós precisávamos tratar as coisas com uma visão um pouco mais aberta, né? De buscar soluções não as mesmas. E aí nós começamos a trabalhar, começamos a ver isso, começamos a ajustar os processos que já existiam, aqueles que não existiam, a montar como é que funciona, como é que não funciona. Entendeu? Dar um pouco mais de autonomia, por exemplo, o departamento hoje, um departamento de medicina esportiva, mas era a nutricionista lá, não tinha fisiologista, entendeu? Então a nutricionista não falava com os médicos. Não, isso tem que se unir, isso faz parte da mesma ciência. Criar esse roteiro, porque isso basicamente se criou um método de trabalho, né? Se cria uma ferramenta, né? Ter se criado essa rotina, né? Para que se pudesse ser utilizado e ser copiado, talvez, em outros clubes também. Te demandou quanto tempo assim para conseguir entender toda essa motriz dentro do futebol profissional? Porque na base vinha naquela época um determinado peso, determinada responsabilidade, né? Mas aí quando chega no profissional, a responsabilidade aumenta, as contas, né, são enormemente maiores, e aí, ou seja, os processos têm que dar mais certo do que errado, né? Então, quanto tempo demoraste para conseguir entender essa motriz dentro de um clube como o Inter? Na verdade, o que acontece? Quando tu está nesse ambiente e tu começa a perceber, tu tem informações, tu procura te atualizar, o que está acontecendo. Pô, tem um cara lá muito bom. Então, quando tu está dentro do processo, tu procura trazer os melhores profissionais para o teu lado. E essas pessoas trazem informações importantes e trazem, vamos dizer, não digo inovações, mas o que está se usando, né, em determinados clubes. Então, os profissionais chegavam, a gente sempre tinha uma troca, e o Fernando era bom, né, nessa charla com os caras, de tomar dos caras muito o que estão fazendo, né? E a gente está sempre especulando e vendo, procurando olhar, e tu vai trazendo isso para dentro do clube. Até que tu começa a formatar uma estrutura nova. E as rotinas, né? E aí tu começa, bom, então nós temos que ajustar aqui. Não podemos mais fazer isso dessa maneira. A nutricionista tem que estar extremamente ligada ao fisiologista, que tem que estar extremamente ligado aos preparadores físicos, né? E isso começa a ser, então, um outro processo, que cada um tem a sua responsabilidade no seu ambiente, porém, essa responsabilidade ela é dividida. Por quê? Porque eles têm que trabalhar em conjunto. Porque não adianta a nutricionista resolver dar um suplemento, entendeu? Para um determinado jogador que tem lá uma deficiência de uma enzima, ou ele custa mais a se recuperar que os outros, entendeu? E o fisiologista não informou ela isso. Então, isso hoje é natural, isso acontece naturalmente. Voltando à tua pergunta, como é que isso ocorreu? A gente, por observação, né? Porque nós sempre tivemos, e isso foi uma marca da nossa gestão, né? E eu me considero da gestão, porque eu trabalhei todo esse período lá, era
aberto a inovações, aberto às coisas que estão acontecendo no futebol. Coisas novas. Coisas novas. O que os caras estão fazendo? Eu me lembro muito bem, aí já um pouco, até só para tentar exemplificar isso, nós trouxemos uma comissão técnica argentina, acho que era, o Fossati, uruguaio, né? E o preparador físico veio com uns elásticos, fazia. Hoje todo mundo usa. E ele foi inovador mesmo. Ele foi inovador e nós tínhamos, talvez, um cara que, de tantos que a gente trabalhou, um dos melhores preparadores físicos, não só na sua qualidade de trabalho, mas também no seu pensamento de inovação, de buscar, que é o Fábio Maceredia, que hoje faz parte da seleção brasileira. E o Fábio adotou a partir dali e a partir dali o Fábio começou a entender, começou a conversar. E hoje todo mundo usa o elástico para fazer trabalhos. E aquilo, no primeiro momento, me deixou assim, mas que é isso? Né? Então, para tentar exemplificar como as coisas funcionam, né? Ou seja, tu traz profissionais e esses profissionais agregam, trazem coisas novas e tu consegue ajustar elas. Claro que tu coloca elas dentro da tua cultura, dentro do teu conceito, dentro da tua realidade. Não, na verdade, na categoria de base, né, a gente começou a criar sistemas, criar procedimentos, criar padrão de gestão. Não, passamos a ter coordenação técnica. E perfil de jogador também, né? Perfil de jogador. Anteriormente ao nosso ingresso na categoria de base, era um treinador para cada 2 categorias, passou a ter um treinador com auxiliar técnico e com um preparador físico para cada categoria, uma coordenação técnica, unificação do sistema de jogo. Né? Então a gente foi criando padrões que depois se tornaram hábito e normal nos outros clubes. Né? Sempre em cima do aprendizado permanente. E quando chegamos no profissional, a gente já tinha esse padrão, nós já tínhamos uma convivência, por exemplo, com o João Paulo Medina, que nos ajudou muito no início lá, né? É uma pessoa teórica, mas que trouxe uma sistematização desses procedimentos. E quando nós assumimos o futebol e o Chumbo era o responsável por isso, ele já tinha toda essa experiência das categorias de base. Né? Principalmente na questão da relação humana, ele sempre teve uma relação direta com os atletas e esse foi o fundamental, né, para que as coisas tivessem tido sucesso e ele ter tido sucesso como gestor pela relação humana que ele tinha com os profissionais, de ser o comandante do vestiário, que na verdade era ele, né, que comandava tudo isso e reportava aos dirigentes, né, os dirigentes estatutários, tudo que acontecia para que as decisões efetivamente fossem tomadas. Mas esse padrão de gestão ele foi sendo concebido com o tempo, ele foi sendo municiado de novas regras, de novos parâmetros, de novos conhecimentos, de novas valências, e aí chegamos até 2010, que foi quando terminou a nossa passagem pelo clube, e o Chumbo sempre junto, Chumbo, Newton Drummond, né? Newton Drummond, sempre junto, exercitando isso internamente, né? E uma coisa que eu digo, Newton, e até faz parte da pergunta que eu te faço, já que tu continuou no mercado depois em outros clubes, né? Quando nós saímos lá, quando eu saí em 2010, eu tinha a ideia, né, de que o clube estava no máximo em termos de avanço, de conceitos, de concepções, né? E hoje eu vejo que tudo que era feito naquele momento, em 2010, está completamente superado. Eu concordo, tá? Hoje, se a gente fosse usar os mesmos métodos daquela época, 12 anos depois, tudo mudou, tudo está superado. E eu comparo isso ao telefone celular. Na época, o telefone celular era para falar, era simplesmente para falar. Hoje, tu tira foto, tu te comunica, né, tu manda e-mail, tu faz contrato, tu ajusta coisas, né, que antigamente tu não fazia. É exatamente isso. A nossa evolução ela foi semelhante ao do celular lá em 2010. E depois, eu não sei como é que está hoje, eu não tenho participado, né, não faço mais parte, né, do que o Internacional faz. Né, mas eu sei que o mundo evoluiu na área esportiva. Hoje nós temos a ciência de dados, né, informando todas as ações e atividades dos executivos. Né, e aí eu te pergunto, já que recentemente tu estava trabalhando em Curitiba, anteriormente em outros clubes, como é que funcionou isso? Como é que houve essa transição? Como é que houve essa evolução a partir de 2010, quando eu não mais fiz parte do clube e tu continuou nesse mercado? Não, essas coisas... essas alterações, vamos dizer, esses avanços, né,
Eles ocorreram e realmente tem toda a razão. O que acontecia em 2010... Que era moderno. Que era moderno, né? E até, pegar um gancho, só para exemplificar muito, o que o Medina nos proporcionou, nos ensinou, nos orientou naquela época, era uma visão dele que hoje, se tu falar com o Medina vai falar em visão sistêmica, né? Que é o que o executivo de futebol precisa saber. Visão sistêmica, porque o executivo tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o todo do clube, tem que ter relação com todas as vice-presidências, aqui é muito vice-presidência, né? Mas tem que se dar com o jurídico, com o marketing, saber o que o marketing precisa do futebol, o que o jurídico. Então tem que ter uma visão e, isso nós falando no macro, no total do clube. E no vestiário, a visão é sistêmica do executivo, que ele tem que entender todas essas coisas. Quando tu fala em informações, dados, né? As ciências de dados hoje, os caras estão... eu conheço um matemático, ele está querendo formar um algoritmo para provar algumas coisas. É mais ou menos o que na engenharia, como eu sou engenheiro, se fazia um modelo comparativo, né? Ou seja, tu monta um modelo para provar que aquilo pode acontecer. E através de dados matemáticos, de ajustes, tu vai tentando provar. Tá? Então, eles estão nessa questão de algoritmos, de dados. O que é importante disso, o que avançou, e isso é fundamental, avançou por causa da tecnologia. Hoje tu tem qualquer dado de qualquer jogador em qualquer momento. Mas o dado não é a informação. Há um equívoco que o dado às vezes não se transforma em informação. O dado, simplesmente, ele não diz nada. Por exemplo, teve um jogo que me perguntaram o que eu tinha achado do jogador. Ele disse, o jogador foi mal, não tem mais condições, não está conseguindo. Aí perguntaram para o homem dos dados. E ele, não, correu tanto quanto o fulano. Ele deu todos os passos. Não, aí eu, tá bem, ok. Aí eu perguntei para o homem dos dados, vem cá, tá, mas qual é a posição dele? Meio atacante. Quantas vezes ele entrou na área? Nenhuma. Quantos chutes a gol ele deu? Nenhum. Quantos passes ele deu para alguém tentar finalizar o gol? Nenhum. Então não adianta ele correr, né? Então, o dado, ele não é informação. A informação ela tem que ser completa. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Mas vamos à tua pergunta. Fernando, isso aconteceu naturalmente. Da mesma forma que o exemplo que eu dei, quando o Alejandro Valenzuela chegou com o Fossati e trouxe aquela forma de trabalho com os elásticos, e que o Fábio observou, possivelmente o Fábio dali foi buscar, foi pesquisar, e isso chega. E as pessoas vão trazendo essas coisas, né? Claro que hoje com muito mais velocidade e com muito mais informações, porque hoje tu consegue as coisas com rapidez. Então as coisas vão se implantando de tal maneira que a cada 3 meses tu tem uma coisa nova no futebol. Tem uma coisa nova no futebol. Eu estava olhando numa rede social que eu tenho, um menino que está apresentando um trabalho, entendeu? E entrou em contato comigo, porque ele sai do futebol para apresentar esse trabalho, que é um trabalho de dados, de informações, né? Eu já recebi também um português que montou uma plataforma para avaliação de jogadores, né? Um trabalho que ele queria apresentar, mostrou para mim. Ou seja, essas coisas vão acontecendo naturalmente e tu vai agregando isso ao que tu já tem. O que é importante? O importante é tu ter tecnologia para poder usar essa ferramenta. Não adianta tu ter a ferramenta e tu não ter o teu computador ser lento. Tu entregar para o analista de desempenho, me dá o relatório do fulano. E aí o relatório não deu porque caiu a internet. Não. Então o clube, além de ter as ferramentas, ele precisa ter a estrutura, a infraestrutura para fazer essas coisas funcionarem, né? Então, mudaram e vai continuar mudando, mas ela muda muito, Fernando, no apoio ao futebol, na informação ao futebol.
o futebol dentro de campo, ele continua mais ou menos igual. Hoje, claro, evidentemente, tu tem um atleta de futebol e não tem mais jogador de futebol. Nós tínhamos até 2000 e alguma coisa, jogadores de futebol. Hoje são atletas. Então toda essa tecnologia, se tu não conseguir, se tu aplica no atleta, entendeu? E o atleta vai para dentro de campo, e dentro de campo não houve uma evolução tática, entendeu? Não adiantou nada. Então as coisas, elas têm que andar em conjunto. Então as alterações de campo, que é no sentido de ter um sistema tático, de ter uma formação adequada dentro do perfil dos teus jogadores. Não adianta tu querer ser, sabe, tanto quanto eu, tu ser reativo, tu ser proativo, se teus jogadores não têm o perfil para isso. Né? Joga qualidade para isso. Qualidade para isso. Então é diferente de 2010, completamente diferente de 2010. Mas também plenamente compreensível e de fácil conhecimento, no sentido, claro, que tu esteja disposto a entender. Eu não sou especialista na informação, eu não sou, mas eu sei o que esse dado, o que essa informação tem que representar. Essa informação tem que chegar, ela não pode chegar, se um cara correu 350, o cara correu 8 quilômetros no jogo, sim, mas e aí? Não, esse aqui está acostumado a correr 12, então ele está com algum problema? Essa é a informação é isso, ele está acostumado a correr 12, correu só 8. Será que ele está com algum problema? É isso que o executivo tem que ter a percepção, de quando receber a informação adequada para poder ela transitar e ter depois uma consequência daquilo que foi informado. E deixa eu te perguntar uma coisa, agora tu usou o termo executivo, tá? Depois do fim da tua passagem pelo Inter e tudo mais, nos outros clubes onde tu estiveste, no mercado onde tu estiveste, a mudança da função em si, tá? A mudança das atribuições foram tomando outras formas para ti, ou tu teve que seguir te adequando nesse aspecto, né? Antes eu tinha esse rol aqui de atribuições e hoje o futebol demanda que as atribuições sejam diferentes, maiores, menores, com maior poder, com menor poder. Como é que tu entendeu essa transição também nesses últimos, 10 anos de futebol? A transição maior é a transição da relação do clube, do entendimento do clube com as funções dos profissionais. Tá? Eu, como profissional, como executivo, eu tenho as atribuições, e a atribuição para mim fundamental é, como o Fernando falou lá no início, a relação do vestiário. Nós temos que entender que dentro do vestiário, hoje, em qualquer clube, nós temos diariamente 60 pessoas, pelo menos. 60 pessoas iguais a nós, com crença, com pensamento, com cultura, com remuneração diferentes. Essas 60 pessoas, elas têm que estar satisfeitas com aquilo que está acontecendo. E tu tem que resolver todos os problemas dela. Tem que resolver o problema do roupeiro, que a filha está doente, como tu tem que resolver o problema do centroavante que bateu o carro e os caras querem guinchar e ele não quer que guinche. Então, essa relação, para mim, é a mais fundamental. Por que ela é mais fundamental? Porque no momento que tem um vestiário organizado, com regras para todos, com equilíbrio, com harmonia, ali tu tem um grupo. Tu tem um grupo. Porque o esporte é coletivo. Futebol é coletivo. Se tu não tiver um grupo, cada um vai fazer o que quiser. Quando eles entrarem em campo, eles vão fazer o que eles quiserem, mesmo que o treinador mande fazer diferente. Então tu tem que ter isso. Então essa para mim é a função macro, a mais importante, não macro, a mais importante. No tempo, tá? O que mudou é o entendimento do clube. O clube, eu preciso de um cara. Quando o Fernando me convidou, o Fernando queria um cara que fosse os olhos dele dentro do vestiário, que visse o que acontecesse e passasse para ele. Hoje, o pensamento é que eu tenho um profissional. Eu trouxe o profissional e disse, eu preciso que tu faça isso. Entendeu? Dentro dessas condições. E todas as outras relações também passaram a ter profissionais. Não são mais pessoas que dedicam seu tempo ao clube por uma paixão clubística.
Hoje as pessoas são... Tu tem executivo de marketing, tu tem diretor jurídico, executivo jurídico, agora tem CEO. Hoje tem CEO nos clubes. O cara que cuida de toda a questão administrativa e financeira do clube. São profissionais. Então as relações agora elas são mais profissionais. Aumentaram por quê? Porque não é que tem aumentado. A cobrança é uma cobrança, não tem mais a questão, vamos dizer assim, sentimental. A questão funcionou, está funcionando. Performance. Está desempenhando. Né? Tem mais atribuições por quê? Porque aí entram as questões da evolução, do avanço tecnológico, que tu tem que implantar, tu tem que buscar, tu tem que saber o que está acontecendo. Né? Pô, qual é a plataforma que tu usa? Tu usa Stat, tu usa iScout, entendeu? Para tu ter os dados. Como é que tu faz isso? O Caput, né? Catapult, e a outra, eu sempre me atrapalho com esse nome, a Caput, bom, enfim, que também também uma plataforma de dados. Um coletor, né? de dados. Um coletor de dados. Então, tu tem que saber que isso existe, tem que saber se tem um mais novo. Né? Eu citei há pouco agora aqui 2 meninos que estão produzindo coisas novas. Tu tem que estar atento a isso e trazer isso, se realmente isso é importante e vai ajudar teu clube. Né? Então, tu tem que estar preparado a isso. Claro, as outras relações que mudaram muito, o celular. Hoje em dia, os jogadores, eles deixar, os caras batem a foto dele na balada. Antigamente não tinha isso. Né? Disseram que o fulano está na balada. Bom, dizer, tudo bem, pode dizer. Hoje não, hoje eles mostram. O que não me preocupa, né? Isso nunca me preocupou, isso nunca nos preocupou, na verdade. Na verdade, isso é uma gestão. Entendeu? Os caras são jovens, têm dinheiro, as coisas acontecem para nós que fomos jovens e não tínhamos tanto dinheiro, ou não tínhamos dinheiro, acontecia também, nós íamos para as festas. Por que eles não podem ir para a festa? Claro, a diferença é que eles são profissionais do futebol, o corpo dele, o desempenho dele depende da capacidade dele, do corpo dele, então ele tem que ter um cuidado maior. Mas que eles vão fazer festa, vão fazer. Bom, em relação a uma outra evolução e alteração importante que aconteceu nesse período, que a gente nota, eu pessoalmente, tu, pela convivência que tivemos juntos, somos do tempo do coletivo, somos do tempo do trabalho com bola, né, do trabalho do preparador físico longe do treinador, cada um tinha um turno, né, hoje mudou isso, né. Eu queria que tu falasse sobre isso, essa mudança que houve nos métodos de treinamento, aquilo que o Fossati introduziu aqui, treinamento com bola na parte física, que nós criticávamos e que nós tivemos que fazer uma adaptação, porque os nossos jogadores não absorveram adequadamente aquele novo método, e nenhum deles, com exceção dos argentinos, né, eles não conseguiram assimilar aquilo e ter um bom estado físico naquele tipo de treinamento. Né? Hoje isso é normal, todo mundo faz isso, né? treina fisicamente com bola. O treinador tem muito mais protagonismo nos treinamentos do que o preparador físico, que passou a ser quase um apêndice do treinador. Quando começou isso aí, quando isso aí se definiu, como isso está acontecendo hoje, como é que tu vê essa mudança, né? que ela traz de bom para o futebol de alta intensidade, né? que nós temos hoje no mundo todo? Fernando, quando começou isso eu não vou saber te dizer. Entendeu? Exatamente quando começou isso. É aquilo, quando tu vê, as coisas estão ocorrendo, né? Por exemplo, treinamento em espaço pequeno, né? Que é o que hoje se usa muito, né? Esse é um processo que foi evoluindo. Exatamente quando aconteceu, eu não sei. Mas isso sempre, eu busco isso de uma maneira assim, de entender como parte do processo. O que acontece? As coisas não são mais estanques no futebol. Antes é exatamente. O preparador físico hoje é físico. O preparador físico ia lá, botava os caras a correr. Né, e o treinador ficava no vestiário. Nós ficávamos conversando com o treinador no vestiário. Né, hoje nós vamos correr. Essa relação ela não pode mais ser separada, porque as coisas estão linkadas uma com a outra. Como é que tu vai fazer preparação física de um grupo e depois vai entregar esse grupo para o treinador trabalhar
Os caras treinaram, mas como é que treinaram? Como é que foi? Como é que desempenho o cara teve? Como é que ele está? Então, acabou isto naturalmente se juntando, sendo convergente. A necessidade do trabalho ser conjunto, de estar próximo, o treinador e o preparador físico, para eles entenderem as coisas. E, evidentemente, com os calendários do futebol, principalmente o calendário brasileiro, que tu não treina mais a semana, como é que tu vai dar preparação física e tu não vai trabalhar com bola? Ou o contrário, como é que tu vai trabalhar com bola e não vai dar preparação? Não, então, vamos unir os dois e vamos fazer fisicamente um trabalho com bola. Ou vamos fazer um trabalho com bola já trabalhando fisicamente. Então isso aconteceu naturalmente pelas circunstâncias do jogo em si. Porque o jogo aumentou de intensidade também. Hoje o jogador não é mais um jogador de bola, fica parado no meio campo, dá bola para mim, eu piso nela, dou estoque, volto. Não, hoje se tu dominar o cara, se tu pensar 2 vezes, o cara te atropela. Então, um jogo mais intenso. Com um jogo mais intenso, tu precisa estar mais ligado, tu precisa fazer um trabalho diferente. E aí essas coisas começaram a acontecer. Eu não tenho mais um jogador de bola, eu tenho que ter um atleta. E esse atleta tem que saber que ele tem que trabalhar fisicamente e trabalhar com a bola. E tem que saber qual é o espaço dele, espaço reduzido, os caras vão apertar mais. Então, para mim, me parece uma evolução natural. Aonde vai isso? Eu não sei, mas entendeu? Talvez algum movimento. Eu tenho um amigo que fala muito, eu acho que isso já está acontecendo, que ele é treinador de futebol salão. E ele fala muito que o treino de futebol salão se adaptaria muito às coisas do futebol. É o Danilo Martins. Eu tenho uma pergunta sobre isso na sequência, depois que o Rodrigo então complementar a pergunta dele. Eu tenho uma pergunta para fazer muito importante também. Então essas coisas me parece que foram naturais, entendeu? Pela evolução natural, por algo que veio de fora. Os uruguaios trouxeram algumas questões para nós, mas muita gente vai para o mundo árabe, passa pelo mundo europeu e traz a tecnologia, como é que os caras estão trabalhando, e aí a televisão começa a passar as ligas de outros mundos, e tu vê a intensidade do jogo, tu vê que os caras jogam o tempo inteiro, como é que eles vão dizer? Eles vão ver que tipo de treinamento eles estão fazendo, por que eles estão fazendo isso. A história do La Masia, que é a base do Barcelona, que o Cruyff estabeleceu lá como deveria ser, e pegou o Barcelona, aquele Barcelona de 2003 a 2008, ganhava tudo, entendeu? Não ganhou tudo, né? Quase tudo. Teve alguém que derrubou ele. Né? Mas na terra dele ele ganhava tudo. Eu tenho que te dizer que eu tive no Camp Nou, lá na sala de troféus, lá tem um que eu não enxergo lá, que eu fiquei bem feliz de não ter enxergado. Fui visitando assim, fui olhando, né? Não, mas agora tem. E tem uma coisa muito interessante que no vestiário dos visitantes, né? Se eu não estou enganado, tem imagens dos jogadores do Inter. Porque no vestiário do visitante, eles fazem algumas passagens assim por atletas de todas as equipes que o Barcelona enfrentou. É uma forma de respeito, né? Então aparece na telinha, pelo menos aparecia antigamente, né? Aparecia uma telinha em cima do vestiário ali, alguns jogadores rapidamente, e tenho uma lembrança de ver os jogadores do Inter também. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Newton. Sobre o nosso lateral Fernando Carvalho, nosso lateral direito, ele era esse cara que pisava na bola e deixa pra mim que eu vou pensar o jogo ou não? Ele não pisava na bola. Ele era um jogador que esperava o momento certo para avançar e fazer a jogada no último terço. Fernando Carvalho cabeludo nessa época. Cabeludo. Magro, bem mais magro. Mas bobagens à parte. Mas o Vol tem uma boa lembrança, né, Fernando? Uma boa lembrança, né? Eu só tenho inveja de uma coisa nas pessoas. As pessoas que têm joelho. Eu não tenho mais joelhos. E aí, com a falta do joelho, eu parei de jogar futebol, que era uma das coisas que eu mais gostava. Embora tenha consciência que não jogava muito bem. Mas eu... É modéstia.
Não, é verdade. Incomodava. Mas era curioso da bola. Saudade. Era um curioso da bola. Tem muita saudade daquela época, uma época em que a gente confraternizava permanentemente, né, aos sábados principalmente, e a bola nos unia, né? A bola nos uniu tanto que nós fomos, a maioria dos que estavam lá, fomos pro Inter depois. E eu quero fazer uma coisa aqui, porque o Chumbinho fez uma bela de uma referência, que é essa parte do colaborador, né? Que era o colaborador, que era um cara, o diretor colaborador, que ele simplesmente ele queria ajudar o clube, né? E tu teve nessa transição também. Nesse cara que era o que ele queria ajudar o clube, um cara bem intencionado, mas que tinha seus afazeres e tudo mais. E depois do cara que é o profissional, que ele é cobrado por isso, pelo seu resultado enquanto profissional. Então tu esteves nessa transição, né? E hoje tu falasse, hoje em dia é muito da performance, só lembrando um pouco, pegando um pouco da tua fala, para te dizer, para te perguntar também sobre isso, né? Essa questão do profissional hoje, dentro do futebol e dentro da comissão técnica, né? Existem muitos profissionais dentro da comissão técnica, cada vez mais profissionais, tá cada vez mais inchado. Tu vai dentro de um time, tu entra num site de qualquer time de primeiro escalão do futebol brasileiro, tu enxerga na comissão técnica com 20, com 30 profissionais. Quando bate a foto do título ou da comemoração, tu vê os caras lá tudo, são uns 20. Tem um lado positivo, agasalho. Tem um lado negativo, eu não tenho dúvida disso. Mas é cada vez mais difícil lidar com esse tanto de pessoas que envolvem o vestiário, que a gente não tá falando do plantel com 35 jogadores, 40 jogadores. A gente tá falando de 80 profissionais que envolvem o vestiário. Como manter essa união, essa homogeneidade, né? Essa é a grande dificuldade. Por que é a grande dificuldade? Porque os profissionais que fazem parte da comissão, às vezes, a meu ver, há um exagero. Há muita gente. E quando tem muita gente, se as coisas não andam bem, dificilmente alguém assume a responsabilidade. Tá? Então, às vezes eu olho assim e digo, mas tem muita gente, eu acho que dava para tirar um, não precisava tanto isso. Mas, enfim, esse grupo de profissionais, eles têm as suas atribuições, todas elas linkadas, normalmente elas são linkadas, ou seja, um depende do outro, ou o resultado de um ajuda o outro a produzir o seu resultado, e tu tem que entender isso, e tu tem que estar atento a isso, porque isso não pode virar vamos dizer assim, um núcleo de informações que, não, vou reter essa informação porque me serve, eu vou me manter aqui, tem que ter esse cuidado. Então as coisas têm que ser muito claras, tem que deixar a gestão, ou seja, o responsável por isso, ele tem que estabelecer isso. Eu estabelecia muito, gostava, uma coisa muito simples, quem é da administração sabe, né? Uma matriz de responsabilidade. Então, fisioterapia, quem é o fisioterapia? Olha, quem é o responsável da fisioterapia? Fulano. Quem são os teus apoios? Aos outros fisioterapeutas. Quem é mais... E aí tu nomina, então tá lá o quadro, a matriz de responsabilidade. Quem é o responsável, quem são os caras que vão apoiar ele para resolver o trabalho. Então ali tu estabelece, vamos dizer assim, uma hierarquia e um comando. Né? E essas pessoas todas, elas precisam que tenha isso. Senão eles também se perdem. O que é importante entender é preciso ter o comando, porque não simplesmente para ter mando, não é para ter mando, é para comandar, é para que todo mundo tenha a capacidade de fazer o seu trabalho com todas as ferramentas possíveis, né? E que se eles tiverem dificuldade, tu resolver. Tu tá dentro, não estou conseguindo fazer isso, então tu tem que ajudar. Se não tiver comando, os caras começam a fazer do jeito deles e aí isso pode se perder, pode não se tornar um elemento importante para o teu dia a dia. Bom, eu quero voltar lá no salão, né? O Chumbo Newton foi um grande jogador de futebol de salão, destacado, e aprendeu, né, praticamente a jogar no futebol de salão. E eu sempre fui muito refratário a utilizar treinamento de salão ou treinar como metodologia inicial de trabalho para jovem o salão e depois aplicar na categoria de base.
Hoje eu mudei de opinião, né? Até porque nesse período aí após a minha saída do Inter, eu segui me informando e me atualizando, e hoje os grandes reveladores de jogador que tem no país, né, são o Fluminense, o Santos, agora o Atlético Paranaense, o Palmeiras também, né? O Palmeiras não como metodologia, mas utilizando os jogadores do salão sem metodologia, mas o Fluminense e o Santos, eles usam como metodologia de iniciação o salão. Então até 13, 14 anos o jogador começa no salão e fica no salão, ele não divide a sua atuação no campo e no salão, ele trabalha salão, né, para se tornar um profissional do campo, a bola dura e a bola grande. Com isso eles têm jogadores que têm rápida decisão no curto espaço, a tomada de decisão é muito importante hoje. Com isso eles têm um jogador que tem intensidade, com isso ele tem um jogador que faz mais de uma função, quer dizer, o salão hoje, ao contrário da época que eu jogava, ele tinha o fixo, tinha o frente, hoje não, hoje o salão é mudança completa, ninguém tem posição, né? E o jogador que atua no salão, principalmente os atacantes, né, aqueles que serão atacantes no futebol, eles acabam tendo também essa valência extremamente importante, que é a recomposição. O futebol de salão te dá isso. Então como é que tu vê isso, tu concorda com isso por ter jogado e por depois ter jogado campo também? Isso realmente é importante hoje como iniciação para as categorias de base? Ou tu continua com a tua ideia anterior, que é a mesma minha, né? Eu mudei, quero saber se tu também mudou, em relação ao que realmente hoje está praticamente monopolizando os clubes, que a maioria dos clubes vai começar, né, a direcionar a sua iniciação para o salão. Não, eu mudei, Fernando, tanto é que eu até citei o Danilo Martins, mas importante assim, ó, o futebol de salão que eu comecei jogando era da bola pequena, que não picava, e era um fixo, 2 laterais e um frente. E era vai e vem, direto, dificilmente havia troca, né? O máximo trocava os dois alas, os 2 laterais. Isso não tinha um efeito importante no campo, esse tipo de treinamento. Não se treinava muito, aí sim, 1-2, né? Tocava a bola no fixo, no frente, o frente segurava para chegar. E talvez isso tivesse alguma serventia no campo, né? No momento que ampliaram a quadra do futebol de salão, mudaram a bola, né, e estabeleceram esse sistema de jogo que não é que não tem, até tem o cara que fica mais atrás e o cara que fica mais na frente, mas eles sabem fazer as outras funções. Eles não são só fixos e não são só frentes, eles vêm na ala, eles saem para o jogo. E isso dá então essa entendimento de várias funções, a intensidade do jogo, porque o jogo é o tempo inteiro tocando a bola, o adversário faz a mesma coisa e tu tem que te mexer, e o salão dá algumas coisas que o futebol de campo não dá, que é a definição num pequeno espaço, com rapidez, o chute com os 2 pés, tu aprende a bater com os 2 pés, por quê? Porque o espaço é curto, quando tu está no pé esquerdo, tu bate com o pé esquerdo, tu tem que bater com o pé esquerdo. Já o campo, os caras limpam para o direito, o canhoto sempre para canhota. Né? Então, o futebol de salão dá isso. Esta informação que tu traz do Fluminense e do Santos é uma realidade. O Fluminense até anterior ao Santos, do Santos com mais intensidade nesse trabalho. E Fernando, para quem trabalhou na base, iniciou na base como nós, a gente sabe que até os 13 anos, se a gente falar com o nosso amigo Hélio Carraveta, o Hélio Carraveta vai dizer, não sei se ele já esteve aqui, mas já teve, né? O Hélio Carraveta, ele diz, até os 13 anos é lúdico, né? O futebol é lúdico, joga a bola e deixa eles correrem, né? Tu dá uma ajustada no futebol salão com esses meninos de 11, 12 anos, para eles terem uma posição inicial e depois desses eles jogarem. E lá eles aprendem a jogar no futebol de salão. E isso depois tu leva para o campo, e o campo hoje está trabalhando o quê? Com curto espaço, entendeu? Trabalho de intensidade, trabalho de raciocínio e decisão, né? Tomada de decisão muito rápida, né? Então, evidentemente que o futebol salão hoje tem tudo a ver, ou parte do treinamento, vamos dizer assim, pega os treinamentos do futebol salão e bota no campo. Não é assim. Traz aqueles treinamentos e adapta para o campo, porque no campo tu vai ter até mais gente para trabalhar, enfim, mas tu pode trazer e adaptar o que está acontecendo. Mas a formação dos meninos é fundamental.
Eu vejo isso, é fundamental. Eu, que fui um jogador amador, mas de sucesso, não, sério. Sem falsa modéstia? Sem falsa modéstia, não. No futebol menor eu fui campeão gaúcho amador. Mais um pouco eu jogava o gauchão. Eu tinha que passar ainda depois do amador tu passa pelo... Não, eu vou te dizer, porque... Mas era o bom lateral, não sei o que... Eu chutava com os dois pés. Ó, mas uma coisa é que eu tenho certeza, ô Chumio, essa parte do futebol, ela é muito importante pro cara que viveu a bola também, né? Então assim, pô, que bom que tu conseguiu fazer da tua permanência dentro da quadra ou dentro do campo, né? Levar um pouco dessa experiência para que tu pudesse também, né? Para as coisas ficarem mais fáceis para ti, né? Não estou dizendo que outras pessoas não possam fazer isso, né? Mas que é importante também ter essa convivência, entender as dores, né? Entender os problemas e entender as facilidades. O cara que joga a bola, querendo ou não, ele tem mais facilidade de entender, né? Assim como o cara de outros, da tua parte de formação de engenheiro, né? Tu entender uma obra é muito mais fácil de um cara que é advogado, né? Então acho que as coisas se aproximam melhor dessa forma, né? Mas tu por acaso jogaste futebol em algum momento? Nunca, assim, joguei muita bola, mas outros esportes. Eu sou campeão brasileiro de pádel, cara. E tênis e essas coisinhas assim eu jogo. Agora futebol... E agora tá dando opinião sobre futebol. Sobre futebol, óbvio, né? Junto do meu melhor lateral direito do campo da Vila Nova, Fernando Carvalho. Não, do campo da Vila Nova eu era o melhor lateral direito. Tu era o melhor lateral direito. E era o único que fazia contagem dos próprios gols. Eu em 12 anos fiz 248 gols. Não acreditava. Os outros eu não sei, porque eu não marcava o deles, só marcava Sim, o meu. marcava o teu, né? Eles se virassem com os gols deles, né? Mas eras organizado. Era completamente organizado. Eles não tinham essa organização, mas era o deles, né? O caderno era meu, a caneta era minha e o caderno tava sempre lá. E eu marcava o meu gol. O teu gol aí tava chegava marcado. o Chumbo ou qualquer outro. E quantos gols eu tenho? Não sei. Eu não marquei o teu, só marquei o meu. Marca o meu gol, não marca dos outros, né? Que bobagem é essa. Mas eu tenho uma outra pergunta. Pior que é verdade. Eu não duvido. Eu tenho um outro questionamento para te fazer, que é sobre essa questão da gestão, e nós falamos sobre o celular, nós falamos sobre a aproximação da informação, né? Quando é dado, quando é informação, e como é que se gere a cabeça hoje em dia justamente desse cara que está na transição. Desse cara de 15, 16 anos, que daqui a pouco, há 10, 15 anos, quem dava moral para ele, né? Tá muito mais próximo hoje de inflamar, né? De dizer que é um craque, de dizer que joga muito, de dizer que não sei o que, a informação chega muito mais fácil, assim como também a ofensa, né? A crítica, a parte do exagero, né? Eu queria saber como é que é lidar com isso nesses últimos anos, com tantas ferramentas de rede social e tanto elas sendo muito positivas em algum aspecto, mas também negativas, né? E como é que tu enxerga a juventude lidando com isso hoje dentro do cenário do futebol? A rede social, ela tem os dois lados, né? Ela tem dois lados, mas ela, guardadas as proporções e proporções muito diferentes, tá? Aquela época, ou seja, 96, 97, 98, e até depois quando nós estávamos já no profissional 2000 e 2002, enfim, sempre existia aqueles que exageravam nas qualidades do jogador, dizendo que era craque e tentavam fazer com que o cara fosse mais do que era. Nós tivemos vários jogadores que eram bons jogadores e que só que se achavam, a gente sempre cita o Pelé, né? Se achava o Pelé. E acabaram não tendo sucesso. Muito mais porque achavam que eram mais do que podiam fazer. Isso hoje tem a mídia social, mas tem hoje um problema muito maior que eu vejo, que é a questão financeira. O que acontece? Tu tem um jogador, tu é um diretor de um clube de futebol, tu tem um jogador que é destaque, ele vai para a seleção brasileira e sai na mídia, plantado ou não, pouco importa, que o Real Madrid está de olho nele.
Esse menino que ganhava uma ajuda de custo, ou ganhava R$ 1.500, ele passa a ganhar, fazer um contrato, tem que fazer um contrato com ele, porque senão vão nos roubar. E aí o contrato passa a 50 mil por mês. Um menino de 17 anos ganhando 50 mil por mês. Te imagina com 17 anos ganhando 50 mil por mês. Se tu não tiver uma sustentação familiar equilibrada, tu te perde. Então tem muito jogador que se perde por aí. Eu tenho exemplos disso. Esses dias eu estava falando com um amigo, que é um amigo nosso, que é empresário de jogador de futebol, e ele está dizendo, o fulano e o Beltrano estão na reserva daquele time, mas também estão ganhando 60 mil por mês. Tu acha que eles com 18 anos de idade, tu acha que eles com 18, 19, 20, pouco importa, tu acha que eles não precisam fazer esforço nenhum? Ou seja, esse para mim é o maior problema, porque a questão da mídia, entendeu? Se tu conseguir, se tu tiver na tua categoria de base um tratamento adequado para esse tipo de coisa, entendimento, não deixar o cara que ele foi para a seleção, porque disseram que o Manchester United, que o Pep Guardiola está de olho nele, se tu segurar a bronca dele, tudo bem, ele vai. Se tu conversar com a família, conversar com o representante do cara, tu segura e ele consegue vencer. E ele consegue chegar no profissional e consegue trazer um benefício técnico no profissional e também depois vira um ativo que acaba sendo vendido e trazendo o dinheiro necessário para o clube. Agora, a questão do dinheiro é muito difícil de tu manusear. Então tu tem que ter um cuidado lá na base, porque tu vai ter jogador que vai chegar na seleção, tu vai ter jogador que vai ter um clube interessado nele, o Benfica, seja lá qual for o clube, e esse jogador tu tem que estar em cima dele, tem que estar em cima dos familiares, demonstrar para os familiares que tem que ter calma, que tem que ter paciência. É um trabalho muito difícil. Esse talvez seja o trabalho mais difícil, porque daí tu tem que contar com profissionais, psicólogos, do serviço social, gente que vai, porque isso é cabeça, velho. O diretor, o dirigente, entendeu? Pô, tá pensando que é o quê? Tu dá uma dura, mas essas coisas tem que ser com mais conhecimento, né? Então, tu faz isso na base, tu tenta fazer na base. A transição, e eu sou um cara que comungo que tu tenha que ter uma psicóloga só para receber os meninos da transição, uma psicóloga que teve lá com eles, e que ela esteja no profissional e quando eles subam no profissional ela tenha a anamnésia deles, com todos, para poder ajudá-los a se transformar de um jogador com potencial para um jogador com desempenho. Bom, estamos chegando no nosso horário já, 1 hora já de conversa. De charla. E antes de... Podemos ficar aqui até amanhã. Não, assunto tente. Nem falamos ainda em ganhar, né? Nem falamos em ganhar, mas eu vou encerrar aqui relacionando aqui algumas coisas que esse cidadão aí esteve junto, presente, né? O Newton foi talvez de todas as pessoas que estiveram ao redor daquela época de vitórias, talvez o mais vencedor, porque ele não saiu, né? Ele seguiu. Eu saí em 2006, voltei em 2008, ele seguiu. Depois ele seguiu mais em 2011, né? Saí em 2011. Em 2011. Então, eu não contei aí as tuas taças. Eu mais ou menos... Mas acho que dá em torno de 20, 22, né? Eu acho que dava 16, mas vamos lá, eu consigo. Mas eu já começo na base. Em 96, primeiro título. Taça FPA. Não. Volkswagen Clube. Com aquela categoria 8.4 que ninguém acreditava. 8.4, primeiro título, Volkswagen Clube, 96. Aí teve FPA, teve Santiago, teve Copa São Paulo, 98. Mas que foi um grande cartão de visita para que a gente pudesse ganhar a eleição, né? Sem dúvida. Mas a partir de 2002, são 7 títulos gaúchos regionais, né? De 9 que nós disputamos, são 7. 2 Libertadores, uma Sul-Americana, o Mundial, lógico, Recopa,
Suruga Bank, eu boto Dubai Cup. Dubai Cup nós ganhamos da Inter de Milão com o Ibrahimovic. Pô, só um pouquinho. Júlio César no gol. Zanetti, o zagueiro aquele que o Zidane deu a cabeçada. Materazzi. Entendeu? Pô, olha o time da Inter de Milão, nós ganhamos deles. E foi o rico de um jogo também. Pô, então vamos lá. Eu não tenho participação, mas estava presente. São sete títulos gaúchos, são 2 Libertadores, 9, Sul-Americana 10, Mundial 11, Recopa 12, 13, Dubai Cup e Suruga 15. Estão bem servidos de taça, então. 15, tem bastante taça para tomar vinho. Sabe que falando nisso, eu estava conversando esse dia, eu não tenho foto com a taça do Mundial. Eu e a taça do Mundial. Eu tenho uma com a Libertadores na frente do Beira-Rio. Eu vou ter que ir no Beira-Rio tirar uma foto. Tirar uma foto com a taça do Mundial. Com a taça do Mundial. Eu acho que é justo, né? Sem nenhuma dúvida. Muito justo. E aí, fazendo esse breve relatório final aí dessa trajetória vitoriosa, quero te agradecer a presença aqui para falar sobre coisas técnicas principalmente, mas também alguma rememoração do passado, que é sempre bom, né? E vamos seguir aqui. Quando der, aparece. Fernando, eu agradeço, eu adoro falar de futebol, eu tenho procurado me manter atualizado, tenho buscado as informações sempre que possível e conversar sobre futebol, para mim, é sempre gratificante, né? Então é isso, cara. Eu estou à disposição também, quando precisar. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Foi muito legal. É importante conversar sobre essas coisas para entender essas rotinas, entender essas tarefas, entender como as coisas funcionam na prática. E é muito bom. Obrigado mesmo pela tua presença. Espero que mais uma vez tu esteja conosco aqui numa oportunidade breve. Feito. Valeu. Gurizada, deixando um recado para vocês aqui, para que vocês se inscrevam no canal, tenham oportunidade de ver outros papos aqui que nós já tivemos também, e dizer que, cara, eu me sinto assim, quando o assunto vai terminando, que a gente tem que encerrar sem parecer aquela conversa de bar, é sempre mais complicado, porque estamos entre amigos aqui, conversando sobre as coisas do futebol, tá bom? Então fiquem ligados, se inscrevam, estejam conosco e até a próxima. Tchau, tchau.